Amém. Vamos abrir a Bíblia então em Lucas capítulo 1. Agora nós começamos o Evangelho mesmo, propriamente dito. 1. Nós vamos ver o versículo 5 até o versículo 23, pelo menos esses versículos, né? Capítulo 1, versículo 5 até o 23, Evangelho de Lucas. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-lhe e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Bom, o Evangelho de Lucas, quando comparado com os outros evangelhos, apresenta uma mesma, vamos dizer assim, um mesmo percurso, né? Agora, o que nós podemos dizer deste evangelho quanto à sua forma literária, ou seu gênero literário? Vamos pensar mais nisso. Que gênero literário se encaixa, ou esse evangelho se encaixa melhor? Lucas, e Mateus é bastante próximo disso também, apresenta então uma forma de biografia. Então nós temos uma biografia nos moldes antigos, da antiguidade. Os moldes da atual, né? Não sei quantos aqui já tiveram a experiência de ler uma biografia. Geralmente a gente lê biografia de grandes homens. Então você pode ler a biografia, digamos aí, de Churchill, não foi um grande homem. Pode ler a biografia de, deixa eu ver uma outra pessoa, Frank Sinatra, mais ou menos. Então você tem muita gente que escreve a autobiografia. Até um pastor escreveu uma autobiografia, eu achei que escreveu muito cedo, era o Caio Fábio. Ele escreveu muito cedo aquela biografia dele. Eu acho que ele devia, biografia se deixa para o final da vida, né? Porque a vida não terminou e não contou muita coisa ainda. Então você vai deixar isso para mais tarde.
Mas isso quando se trata de autobiografia. Quando se trata de uma biografia, a pessoa pode até ter falecido. Tanto é que, ainda que não tenha tinha falecido, e aí já existia a biografia, Jô Soares escreveu uma biografia também, né? O livro de Jô, para fazer em vez de livro de Jó, livro de Jô, né? Então, a biografia, quando escrita por uma pessoa outra, ela tem uma função de trazer ele começa com os seus antecedentes. Quem foram seus pais, quem foram seus avós, muitas vezes chega até aos avós. Então essa é uma característica da biografia, você começa antes da pessoa nascer, né? E aqui nós temos, nos moldes de biografia grega e helenística, nós temos Lucas escrevendo, Mateus também combina nesse sentido, escrevem antes do nascimento da pessoa que é biografada. Aqui vale lembrar que a pessoa biografada nesse texto, principalmente é Jesus Cristo. Então ele começa com João, depois passa para o nascimento de Jesus e depois praticamente Jesus. João Batista vai aparecer uma vez ou outra, tá? Agora, por que aparece João Batista no começo? Possivelmente porque é o mais velho, né? Ele é mais velho que Jesus, mas não somente isto. Aristóteles, no seu texto sobre retórica, ele diz que a biografia deveria apresentar uma comparação de pessoas, de vidas. Então você compara as vidas excelentes com a pessoa que você vai biografar. Então você escolhe alguém, faz uma descrição dessa pessoa e depois descreve aquela outra pessoa que você está biografando. A pessoa que você está biografando sempre é superior. Então há essa característica. É um grande homem, João Batista, mas Jesus é superior. Você pode ver isso desde o começo. A maneira como se apresenta o anjo no começo aqui é um pouco diferente da de Jesus, né? Então você tem aí esses dados, né, que ajudam a gente a entender por que começa dessa maneira, por que aparece o pai de João Batista, por que ele situa a época, né? No versículo 5 ele situa o momento, né? Ou seja, o contexto disso. Vejamos lá o versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Olha, em poucas palavras ele já falou muita coisa, né? Talvez um biógrafo atual ele gastasse 2 páginas. Aqui ele já fala tudo inicialmente, né? Então você tem nos dias de Herodes. Herodes reinou na Judeia de 34 antes de Cristo até 4 depois de Cristo. Então daí quase 40 anos do domínio de Herodes. Herodes não era, vamos dizer, judeu de nascimento, ele era idumeu, né? Então ele é um mestiço e era rei dos judeus. Então isso já mostra que alguma coisa está errada. Quem deveria reinar era alguém que fosse um judeu. Aqui você tem Herodes, uma pessoa que não é de linhagem davídica, reinando. Neste sentido, nós temos que lembrar que o Herodes, ele fazia parte ele era um estilo de um rei fantoche, tá? Um rei fantoche. Esse rei fantoche ele está ali casualmente, em termos, né? Ele fez muita política para chegar ali, mas ele é um rei colocado por Roma para fazer as vezes de Roma. Geralmente Roma não confiava pessoas para serem reis, mas o Herodes aqui deve ter mostrado que era muito submisso, muito leal a Roma. Então ele arca com um título limitado na época, mas ao mesmo tempo, em certo sentido, infringindo um problema na lei, nas discussões da lei. Então ele é o rei da Judeia. Então ele já situou o Herodes o Grande. Mateus mostra uma outra característica desse Herodes: ele mata crianças. Ele é um rei fantoche. Na época da ditadura militar no Brasil, existiam os governadores biônicos. Não sei se lembram disso. O povo não elegia o governador, era o presidente que destacava. Então é mais ou menos isso. Às vezes um governador ficou um bom tempo, mas nunca foi eleito pelo povo, né? Tem essas coisas. O Herodes, então, ele é um rei da Judeia que faz às vezes aí, é um lugar-tenente
de Roma. Aí nesse contexto aparece Zacarias, é o nome que aparece também no Antigo Testamento, um profeta, e aqui nós temos esse sacerdote do turno de Abias. Havia mais de 20 turnos, 20 escalas de sacerdotes. Então esses sacerdotes, eles são escalados para um dia fazer alguma atividade ali no templo, tá? Ele não é sumo sacerdote, ele é sacerdote. Havia muitos sacerdotes no período, tá? E nem todos tinham, pode ser que nem todos tivessem a experiência de ir lá no templo e queimar incenso. Você vê assim que às vezes nós achamos que é uma coisa assim tão democrática, né? Ou seja, o sacerdote vai lá, queima o seu incenso, oferece o sacrifício, continua na atividade. Não é bem assim. Havia uma política no templo, e isso ligado ao Herodes. O Herodes determinava, em certo sentido, essa função religiosa, que tinha a aprovação de Roma. Então não é um negócio assim que parte do povo de novo, ou dentro dessas organizações do povo. É mais também um sacerdote fantoche, tá? No caso de Zacarias, para dar uma ideia de que eles poderiam fazer alguma coisa, havia uma escala. E no caso aqui, o Zacarias vai para ofertar no templo. Então isso pode acontecer uma vez na vida, tá? Uma vez na vida. Então não é que ele estava lá sempre, ele tinha outra atividade possivelmente. Os sacerdotes eram bons, sabe para quê? Se for o sujeito que trabalhava muito no templo, era um ótimo carniceiro, né? Carniceiro é a palavra usada para açougueiro. Na Argentina, pelo menos, é assim, né? Você é carniceiro, ou seja, você trabalha com carne, tá? Então eles são bons nisso, mas pode ser que ele tenha uma outra atividade, né? Então, lembrando que Jesus aparece num período em que havia muito trabalho rural, ele pode ser de alguém de uma das aldeias ali na região mesmo, né? Então, mas não descreve qual é a sua função, só descreve na sua profissão total, não. Só que ele era um sacerdote, era da tribo sacerdotal da linhagem de Abias, né? Sua mulher, aparece também um dado novo aqui, né? A apresentação do nome da mulher. Sua mulher era das filhas de Arão, ou seja, ele era um legítimo sacerdote. Em comparação com o rei não é legítimo, mas esse sacerdote é legítimo. Ele não é sumo sacerdote, mas é um sacerdote legítimo casado com uma mulher que vem também de uma tribo sacerdotal, a mesma dele, e se chamava Isabel. Então você já sabe aqui, duas pessoas são nomeadas, Zacarias e Isabel. Veja a descrição que ele faz de Zacarias. Essa descrição é importante para vermos depois o que vai acontecer lá na visão dele. Ambos eram justos diante de Deus, ou seja, eram pessoas tementes, mais que tementes a Deus. No livro de Lucas, quando usa o termo temente a Deus, é pessoa que é gentia e que está se aproximando do judaísmo, tá? Então ele é bem técnico mesmo. Quando fala temente a Deus, é alguém que já está perto do judaísmo, ou frequenta a sinagoga, já não adora os outros deuses, tá? Ele adora a Deus, só não passou pelo rito da circuncisão, né? E mesmo assim seria chamado de prosélito depois disto. É um aproximado, parece que nunca se torna judeu de verdade, né? É sempre está perto. Mas o importante aqui é que ele, no caso Zacarias e sua esposa Isabel, ambos eram justos diante de Deus, temiam, tinham muito respeito em relação a Deus, eram reverentes. O texto diz, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, esta é uma característica do justo, tá? Mas eles têm um porém, versículo 7 nos diz, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então ele dá-nos já o ambiente todo, né? O contexto todo da vida do futuro pai aqui de João Batista, né? Pessoas sérias, devotas, né? Irrepreensíveis, justas, né? Mas que não tinham filhos. Uma mulher não ter filhos não era uma coisa boa, né? Então você lembra, por exemplo, de Raquel e Lia. Lia tinha filhos, Raquel não. Então ficava aquela necessidade de ter filhos. Na verdade, essa é uma necessidade humana, natural.
ter filhos. Mas nesse contexto israelita era uma bênção, sempre é uma bênção, né? Não ter, parece que mexe um pouco, talha essa visão, né? E aqui, apesar da sua atividade, né, ele ainda não tinha filhos. Espera-se filhos, mas eles estão em avançados dias, ou seja, ela já passou pela menopausa, é pós-menopausa, né? Então ela não tem mais condições. E ele também já é bem idoso. Qual a idade? Não sabemos. O apóstolo Paulo diz que ele se chama idoso na carta a Filemon, e possivelmente ele tinha 50 anos, tá? Então, idoso no mundo antigo não é necessariamente como é idoso na nossa. Apesar que quando a gente chega no idoso, dá um choque na gente, né? Até um momento ali você não era idoso. Até 59 anos você não era idoso. Aí chega os 60, você é idoso, né? Então é como 17 e 18. O menino quer chegar aos 18, mas quem tem 59 não quer chegar. Quer pular, não sei, ou retroceder. Isso é característico, né? E daí você diz assim: o que acontece quando a gente fica idoso? A gente começa a ter dor aqui, ali, né? É incrível isso, tem mesmo, viu? Você acorda, hoje eu acordei com dor nesse braço aqui, né? Falei, nossa, né? Antes eu não tinha dor nos braços, tinha dor nas pernas, agora está na dor nos braços, né? E vai, e vamos, né? E vamos. Então, o Zacarias, ele tem umas limitações, né? Limitação física. Então, desenhado o contexto, aparece, então é o dia de ele exercer o seu sacerdócio. Versículo 8. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, ele foi escalado para aquele dia, ele deve estar queimando incenso no santo lugar, não no santo dos santos. A visão que ele tem não é no santo dos santos, que é uma vez por ano, e é só o sumo sacerdote que entrava. Então ele está naquele preâmbulo, naquele átrio, né? Na sala anterior, que já é santa, o outro é santíssimo, né? Então, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, que coube por sorte. E aqui vem uma coisa interessante que a gente esquece, né? Como que ele diz aqui, ó? Zacarias foi escolhido para esse dia por sorte. Dá uma olhadinha em Atos 1. Isso aqui talvez ajude a tirar qualquer dúvida a respeito, né? Atos 1. Atos 1 é o preâmbulo também do livro de Atos, né? Então Jesus ascende aos céus, os discípulos voltam para Jerusalém, eles já viram o Senhor subindo, né? Daí no versículo 15, diz assim, capítulo 1, versículo 15: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Bom, aqui vem toda uma discussão, né? No versículo 20, depois de ter dito alguma coisa, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunhas conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, e vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Notaram? O que eu quero, tudo isso aqui é para chegar nisso aqui, ó. Lançaram sortes, tá? Então você tem a mesma atividade que aconteceu no caso não descreve, mas diz que ele foi eleito por sortes. Zacarias, agora você tem Matias, também eleito por sorte, tá?
Então é uma maneira de Deus usar na sua escolha, em certas atividades, né? Então nós temos essa característica. Zacarias, lá como Matias, é escolhido por sortes, né? Segundo o costume sacerdotal de entrar no santuário para queimar o incenso. É essa a atividade dele. Ele vai orar ali, vai queimar. É uma coisa muito sagrada, né? Isso acontece todo o tempo. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Isso daqui dá para imaginar, né? Por exemplo, o homem entra no santo lugar e ali fora a multidão está em oração, esperando. Vamos dizer assim, é muito solene esse momento, né? É muito sagrado a isso que está acontecendo, né? Então há todo um envolvimento da comunidade nesse dia, né? Tudo isso aqui acontece em Jerusalém, tá? Essa é uma outra característica desse livro, que comparando com Atos, você também tem lá começando em Jerusalém. Então Jerusalém é o lugar de se começar essa nova etapa do povo. Então a multidão está em oração, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Então ele está ali preparando para queimar, né? E aparece um anjo. Essa figura angélica é muito, em certo sentido, desconcertante. Você percebe que se trata de um anjo, é uma visão epifânica, ou seja, é uma grande visão, né? É um grande encontro, e que produz um certo desarranjo na pessoa. Esse negócio de achar que você vê anjo e não acontece nada, né? Na verdade não é assim. O anjo provoca, a sua presença, a sua manifestação provoca medo. Uma pessoa fica terrificada quando vê um anjo. Então nós temos aqui dentro da tradição do Antigo Testamento também o Novo Testamento, esse período aqui da promessa, né? O Zacarias tem uma visão de anjos, né? Notem, ele não sonha. Ele é como o livro de Mateus enfatiza mais os sonhos, mas Lucas enfatiza as visões. Ele vê, né? Ele vê o anjo ali. Vendo, Zacarias turbou-se. É aquela história, né? Desconcertou-se. E apoderou-se dele o temor. O mesmo já acontecera, por exemplo, com Ezequiel, que tem uma visão de anjos, e ele diz que vai caindo, né? Vai ficando ali, na verdade parece que desmaia diante da visão, né? Você tem também o Isaías, quando vê aquela manifestação de Deus e aqueles anjos flamejantes ali, ele também tem uma visão da sua própria pecaminosidade e da sua própria insignificância, né? Então você tem um encontro em duas esferas, uma pessoa com um anjo. Então ele fica totalmente cheio de temor, e essa é a primeira coisa que o anjo faz: não temas. Ele diz isto, né? Então disse-lhe porém o anjo, Zacarias, não temas. Quando ele fala isso, ele está recebendo poder suficiente para ficar na frente do anjo, para suportar aquela visão, né? Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Ou seja, a função dele é orar pelo povo. Então ele traz ali o incenso, ora, e o texto diz: olha, é confirmado o seu sacerdócio, né? Antes eu achava assim, ele ia lá orar pedindo filhos, mas ele sabia que não ia ter, então é meio complicado isso, né? Eu acho que ele fez a oração, né? E foi atendido. E essa oração tinha a ver com mais coisas. Então você pode fazer algum pedido a Deus, e esse pedido, sem você saber, está embutindo mais coisas, né? No caso de Zacarias, penso que é assim. Ele ora pelo povo de Israel, pedindo o reino de Deus, vamos dizer assim, a vinda do Messias, e é atendido. Só que é atendido do jeito que ele não pensava que ia ser atendido, né? Ele sabe que é atendido, mas ele não pressupunha que ia ser pai nessa altura da vida. Ele pressupunha que o Messias vinha, alguma coisa assim, né? Isso aqui é especulação, tá? É especulação que a gente faz assim, baseado em tudo que está acontecendo aqui. Então o texto simplesmente diz que a oração dele foi atendida, e a tua oração foi ouvida. E Isabel, aí vem a revelação.
Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então vem uma mensagem muito forte aqui, né? Uma mensagem célebre. Ou seja, esse pedido tem a ver com o nascimento do teu filho, a gestação do teu filho. Ser pai com essa idade, né? Nem pensava, né? Geralmente dá uma crise com um pai mais velho, né? As crianças não sabem se chamam de pai ou de avô, né? Daí o Zé Ramalho fez aquela música lá, né? Avô Rai, uma mistura de avô e pai, né? Foi criado pelo avô, aí já é o contrário, né? Que darás o nome de João. Essa é uma característica também de uma expressão angélica. Ele aparece, diz que a pessoa será visitada por Deus e também recebe o nome, tá? O nome vem de Deus, não acontece, vai acontecer depois com Maria, acontece lá com Sansão, né? Sansão tem alguma coisa a ver com isso, e aqui também, né? Em ti haverá prazer e alegria. Olha só, isso aqui ele está dizendo coisa boa. O que é isso? É uma boa nova, né? Esse anúncio é uma boa nova, né? Haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com o seu nascimento. Estava predizendo assim que João Batista será uma bênção. Batista aí não é o nome dele, tá? Geralmente a gente pensa que o Batista é sobrenome, não é. É uma atividade, né? Será grande, né? Então está falando de coisa boa. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem beberá bebida forte. Então ele será abstinente totalmente, né? Aqui duas bebidas: vinho e bebida forte. Bebida forte era a cerveja, né? Já existia cerveja. Hoje diz que o álcool, o vinho é mais forte que a cerveja, né? Mas naquele tempo a cerveja era mais forte. Foi inventada no Egito. Então é uma bebida fermentada. As duas são fermentadas. Não existe ainda a bebida destilada, que faz muito mais mal, né? Então já nem beberá bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E aqui ele apresenta outro tema que vai percorrer tanto o livro de Lucas como Atos: a presença do Espírito Santo. Lucas é o apóstolo ou evangelista que fala bastante, que fala do Espírito Santo. Já começa dizendo que o Espírito Santo estaria nesse homem desde que ele nascesse, antes dele nascer, né? Com Jesus o Espírito Santo vem no seu batismo, né? Mas aqui com João Batista, com João, é antes até, né? Então ele está mostrando que João Batista, todo esse capítulo aqui quer mostrar para o leitor o seguinte: é uma pessoa, é um ato maravilhoso, é uma pessoa extraordinária. Está falando dessa pessoa extraordinária que será João Batista, né? Então antes de escrever, antes de ele aparecer, ele já é extraordinário, né? E ele tem uma atividade, a atividade é levar à conversão, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Para entender isso, você tem que voltar para Malaquias. Veja lá, Malaquias. Malaquias, vamos ver onde está aqui. Geralmente é o capítulo 3. Tá? Então veja o que diz lá, né? Capítulo 2, versículo 17 e 3 em diante. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis em que uns enfadamos, né? Aqui ele vai falar de várias coisas, né? Eis que, capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Isso daí é o João Batista, né? De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Daí vem toda uma discussão aqui. Daí um pouquinho mais para frente, você tem o seguinte, capítulo 4, versículo 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, né? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então tem uma atividade muito importante ao Elias. Então ele está dizendo que Elias volta, né? Na verdade o espírito de Elias volta. Quem é? No caso aqui você já chega à conclusão, é João. João é aquele que é predito, né? No Evangelho de João, você tem assim: você é o profeta, você é Elias, você é o Messias. E aqui não é, essa pergunta não é feita por João Batista, é dito, já é exclamado, né, a respeito de João Batista, né? Ele tem essa atividade então de converter filhos de Israel ao Senhor seu Deus, né? Converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, os justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. É uma preparação para receber o Messias. Então o João Batista, ele tem uma mensagem, a mensagem de arrependimento, é uma mensagem de conversão, das pessoas abandonarem os seus pecados e se dedicarem a Deus, o povo próprio de Deus. Aí vem a interlocução de Zacarias. Até aqui é só declaração profética dada por um anjo. O Zacarias ousa perguntar. Ele pergunta: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Ele está numa situação de que talvez nós também fizéssemos essa pergunta: como vai acontecer isso? Pela lógica, pela ciência, nós diríamos assim, pela ciência, não dá, né? Apesar que a ciência inventa certas coisas, né? Como por exemplo, gravidez in vitro, né? Umas coisas assim. Então aqui ele está fazendo uma pergunta muito clara para ele, né? Como saber isso? Aí a resposta do anjo é uma resposta de repreensão. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Gabriel aparece no livro de Daniel e agora aparece aqui em Lucas, né? Que assisto diante de Deus. Ele é um anjo da presença de Deus. Anjo da presença de Deus é arcanjo. Então ele tem uma atividade assim de príncipe, de líder dos anjos, né? Que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te este evangelho. Notaram que está aí boas novas? A tradução disso é evangelho, né? Ou seja, eu trouxe o evangelho. O Zacarias é evangelizado e não entendeu a mensagem, né? E aí vem o sinal que ele pediu. Como eu saberei isto? Veja, o sinal é dado, o que ele pede é dado, só que ele não deveria ter pedido, né? Mas pediu. E aí vem o sinal: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Ou seja, você vai ficar mudo durante 9 meses, né? Então o sinal para ele: como eu saberei? Você não vai falar mais. Ou seja, o pecado dele foi falar, então você recebe a sua, vamos dizer, a sua pena, né? Você não vai falar mais. Lembra-se de Isaías, quando ele vê o Senhor assentado, ele diz: meus olhos viram o Senhor, né? E eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Daí o que acontece? O anjo vai lá, pega do altar uma brasa e toca na sua boca. É a purificação do seu pecado. O pecado é da língua, né? Ele é purificado. Não só isso, mas também ele vai falar. A fala é fala profética, então precisa ser purificado também. Aqui é um pouquinho diferente. O Zacarias, pai do profeta, fica mudo. É um profeta que não fala. A sua função profética, em certo sentido, é ficar quieto, né? Então, esse é o sinal que é dado para ele. Vai ficar durante 9 meses. E há uma dificuldade, porque parece no final que ele também ficou surdo, né? Poderia saber. Se tivesse uma visão, ou ele ia lá e impetrava a bênção, né? Poderia ser alguma coisa assim. Eles estão esperando alguma coisa, né?
Imagina só, todo culto a pessoa vai para escutar, para saber que Deus vai falar, e fala mesmo, né? Então nós temos aí uma relação de fato, né? É possível sim, não é que seja impossível, o povo parece que está esperando isso, né? Então ali, na verdade, você tem, por exemplo, o sumo sacerdote, nós vimos isso aí em João, às vezes o sumo sacerdote fala e nem percebe que está profetizando, né? Ele fala determinada coisa e o texto explica, ele não falou de si isso, ele falou porque ele era sumo sacerdote e estava profetizando, sem saber, sem perceber, né? Então pode acontecer isso, né? Quantas vezes você já ouviu alguma palavra assim, você fala, a pessoa não percebeu direito, mas depois em casa você fala, nossa, parece que foi Deus que me deu uma mensagem assim. A gente precisa ser um pouco mais sensível a essas coisas, né? No caso aqui, o Zacarias começou a aprender um pouco mais velho, né? O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto demorasse no santuário. Porque foi uma conversa um pouco longa, né? Aí a gente só tem um resumo aqui, né? Saindo dali, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E ele não consegue falar o que aconteceu, né? O que foi predito. Ele só vai ver mais tarde, ele vai falar sobre isso, né? Então sucedeu, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Ele deve ter uma atividade ainda ajudando ali, né? Mas a atividade principal era queimar o incenso. Ele volta. Aí acontece uma diferença, né? A mulher de Zacarias, enquanto Zacarias tem uma palavra assim um pouco apressada, a mulher de Zacarias tem uma outra visão, uma outra maneira de entender. Versículo 24 e 25. Passados estes dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim te fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Ela louva o Senhor. Ou seja, isso daqui é um momento inspirado também, ainda que nós temos que lembrar que Lucas enfatiza o Espírito Santo o tempo todo, né? Que o Espírito Santo faz ela falar, louvar a Deus. Ela é movida pelo Espírito Santo, e essa palavrinha aí que ela diz, né? É uma expressão da sua gratidão, da sua felicidade. Deve ser assim, bastante interessante, né? Quando uma mulher que não pode ter filhos, ela tem agora a graça de ter filhos. Acho que já aconteceu aqui na igreja, né? Alguém assim que queria ter tanto filho. É uma coisa do ser humano, né? E não podia, e de repente ela fica grávida, fica muito alegre, né? A mãe se alegra, o pai não entende muito bem, né? Mas a mãe consegue entender melhor, né? Que ela vai conviver com essa criança durante todas essas semanas, né? A criança é muito mais ligada à mãe nesse sentido. O marido está percebendo que está mudando a anatomia da mulher, né? Mas nada do que isso, né? Mas ela está mudando numa série de coisas. Isabel, então, ela prorrompe em louvor. Bastante interessante isso, né? E aqui vem uma coisa que a gente já pode adiantar. Quando você lê o livro de Atos, quando o Espírito Santo vem e batiza a igreja ali em Atos, né? O Pedro vai fazer um discurso, e nesse discurso ele diz: olha, não digam que estão bêbados, estão bêbados, porque isso daqui é cumprimento da profecia, que os velhos os velhos sonharão, os jovens terão visões, e assim por diante. Ou seja, o Espírito Santo e o Espírito profético, caracterizado por profecia, estará no povo, né? E esse povo vai prorromper, vai falar, irromper, né, em falas proféticas. Nós temos Zacarias, temos Maria depois, né? Temos essas pessoas que vão aparecer em Lucas, que na verdade é uma antevisão do que vai acontecer em Atos, né? É uma amostra grátis do que é a visita do Espírito Santo, né? Então é muito bonito isso, né? O povo de Deus é aquele que irrompe, né, em palavras proféticas, em falar coisas bonitas, em falar coisas estimuladas pelo Espírito de Deus, né? Então isso aqui já acontece como uma prévia do que vai acontecer mais adiante, tá? Aí aparece, daí vem a predição de Jesus. Então você veja, ele foi preparado para isso, né? Agora vem a predição de Jesus. Capítulo 1, versículo 26.
No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Veja, o anjo não faz nada de moto próprio. Ele faz tudo aquilo que Deus manda ele fazer. Então ele é enviado por Deus, né, da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Uma cidade comum, né? A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Ele está dizendo, é uma moça que é prometida em casamento, né? Está usando aqui uma linguagem profética também, né? Notem, Lucas aparece, às vezes a gente fica muito questionando, assim, dizendo, Lucas é o mais grego. Nessas ênfase que ele dá aqui, ele está sendo muito judeu, né? Essa linguagem é judaica, é semitizante, né? Dá para fazer essa diferença quando se compara com outros escritos gregos. Então você tem aqui um escrito bem semita, bem hebraico, né, nesse sentido. Então chega nessa cidade, nesse lugar, há uma virgem. Nós já podemos até pensar que ela deve ter uns 13, 14 anos, por aí, né? É bem novinha mesmo. Desposada com um certo homem, que também é moço, também é menino, né? Da casa de Davi. Agora, a casa de Davi já era bem grande, né? Tinha várias pessoas que eram da casa, né? Então, é de Judá, vem de Davi, mas quem seria a escolhida, né? Então, ele entra, né? Entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida. Ou seja, Maria cheia de graça. Esse cheia de graça você é acumulada de favores. Você foi favorecida, Deus olhou para você com favor, com graça, né? A graça não está nela, está nele, Deus, né? Então quando diz agraciada, você foi cumulada de graça, de favor, né? Escolhida por Deus, não por quê, mas para quê, né? Então a gente tem que fazer esse joguinho de palavras. O nome é José, né? Só que José não aparece, não fala nada nesse evangelho. No evangelho de Marcos, ele tem uma atividade mais positiva, né? Mais ativa. Aqui ele é mencionado, mas a ênfase está sempre em Maria, nesse caso. Lucas faz essa escolha, né? E entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Esse Senhor contigo não é simplesmente uma saudação simples, né? Deus seja contigo. Ele está contigo, né? Ele está contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito. Mais uma vez, né? Você tem lá o Zacarias que fica perturbado, e você tem Maria. E pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas. A mesma maneira de dizer para Zacarias temos aqui, não temas, né? Porque achaste graça diante de Deus. Notem como a ênfase é graça, 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 né? Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. O nome também é dado, como Zacarias recebe o nome, né? A diferença é, o marido aqui é a esposa, né? Então há uma certa distinção. Lá é um idoso, aqui é uma menina muito nova, né? Lá é no templo, aqui é em casa. Há uma distinção, ou seja, você conceberá. Aqui é conceber sem concorrência humana. Então, nesse caso, já mostra que é superior, né? Então, notaram aonde quer o autor chegar, mostrar para você? Ele quer mostrar, ele leva você aonde manifesta-se que Jesus é superior em toda a sua intensidade, em toda a sua personalidade, em escolha, Deus e assim por diante. Então ele já está trabalhando o leitor teologicamente. Então nós temos aqui uma teologia narrativa, né? Uma teologia narrativa, não é uma teologia, por exemplo, do Berkoff. Não sei quantos já tiveram a experiência de ler Berkoff aqui. Alguém teve? Opa, olha lá, nosso irmão teve, muito bom, né? Dá para a gente ler uns 5 minutos, né? Depois cansa. O que é o Berkoff? O Berkoff é teologia sistemática. Ele escreve, mas de maneira bem sistemática. Não escreve de maneira narrativa, é argumentativa, né? Isso se espera de teologia sistemática. Na teologia bíblica ela é mais narrativa, ela conta, né? Então nós temos aqui uma teologia em processo, uma teologia
narrativa, tá? Veja só, não dá nem para comparar Lucas com outros, né? Nós temos aqui a diferença, o outro autor vai depender de Lucas, mas aqui é Lucas que está trabalhando isso, né? Aí, chamarás então Jesus, né? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Lembre-se que sobre João também foi dada uma palavra: ele fará muita gente feliz, ele vai trazer alegria, ele vai trazer felicidade, vai ser muito bom. Agora aqui diz mais, ele intensifica. João é bom, Jesus é melhor, tá? Então, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Veja que profecia, está dizendo, olha, Deus está restaurando o trono de Davi. Ele vai ser rei. É chocante se você olhar bem. Enquanto que o Elias, o João Batista tem uma atividade de Elias, né, de preparar o caminho do Senhor, aqui nós temos o próprio Senhor, tá? Então, esses dois textos estão aí para mostrar como a grandeza que envolve o pré-nascimento, né, o preâmbulo, mas também mostram as duas figuras, tá? Então está mostrando essa superioridade de Jesus. Isso é típico de biografia, a biografia tem essa ênfase, tá? Então ele está fazendo isso. Seu reinado não terá fim. Isso é uma coisa também que nunca mais haverá limite, né? Enquanto lá temos o Herodes, aqui Jesus constante, e é um reino eterno. Respondeu-lhe, então Maria disse ao anjo, interlocução, como o Zacarias pergunta ao anjo, aqui Maria pergunta ao anjo, né? Então lhe disse Maria ao anjo, como será isto? É a mesma pergunta do Zacarias, né? Pois não tenho relação com homem algum. Qual que foi a de Zacarias? Como será isto? Nós já somos idosos, né? E Maria, por que Maria não recebe a repreensão que recebeu Zacarias? Já perguntaram isso? Né? Então você tem uma jovem que tem uma revelação de um anjo, ela pergunta para o anjo a mesma palavra do Zacarias, mas ela não recebe essa repreensão. Por quê? Porque o nascimento de João Batista, ele estava dentro das tradições do Antigo Testamento. Então você tem, por exemplo, Ana, que orava, era estéril, engravidou, né? Você tem Sara, que era idosa, a mãe da nação concebeu quando era idosa. Então você tem, vamos dizer assim, como chamaria isso? Antecedentes, tem antecipações e outras figuras, mas nunca ninguém concebeu sem concorrência humana. Talvez Adão, só Adão. Deus. Então aqui você tem uma diferença, né? Então a diferença está relacionada a isto: você estará grávida mesmo sendo virgem, sem relações íntimas, né? Então a pergunta dela tem sentido, né? Mas ele responde, ele esclarece. É diferente, a pergunta dela nesse é diferente ainda que seja a mesma coisa, é diferente da de Zacarias, né? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Lá, claro que foi o Espírito Santo que capacitou Isabel a ter filhos. Aqui é o Espírito Santo que vai conceber esse menino. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquele que diziam ser estéril. Ela não sabia de Isabel, né? Porque para Deus não haverá impossíveis. Lembrando de Isabel, né? E lembrando de Maria, em todas as suas promessas. Então disse Maria, a resposta de Maria é sensacional, né? O outro tem que ficar mudo, Maria pode falar. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ou seja, ela recebeu a palavra. Olha, eu recebo essa palavra, eu recebo essa incumbência, né, essa missão. E aí há uma diferença também entre o Zacarias e Maria. Tendo dito isto, tem um momento que
Lucas ele descreve Zacarias, sua mãe, Maria, e faz um colchete, mas é colchete de ligação. Há um momento em que se encontra Maria com Isabel. Tá? Então aqui nós encontramos isso, no versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Então ele mora ali na circunvizinhança. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, que é uma saudação comum, Shalom. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. O Espírito Santo alegra, mostra a alegria da criança. É interessante isso, a criança, nenê, tem alegria no ventre materno. Que coisa bonita, né? Deve ser a alegria mais sensacional, mais pura. A gente não lembra quando a gente teve, né? Mas essa alegria aqui, que enche o coração de Isabel, né? Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Mais uma vez, é uma antevisão do que vai acontecer em Atos. Uma mulher que agora profetiza, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Ou seja, ela profetiza que louva a Deus. Esse bendito é muito característico quando se louva a Deus. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Salvador? Essas palavras eram para ser entendidas simples. Posteriormente, os teólogos lá na Inglaterra começaram a achar que Maria era uma co-redentora, auxiliadora. E aí começa a complicar a história. Até aqui Maria está certinha. Os teólogos que complicam. Não é Maria, não, nem Lucas, né? Pois logo que me chegou aos ouvidos da tua voz, da tua salvação, da tua saudação, a criança estremeceu-se de alegria dentro em mim. Bem-aventurada a que creu, um pouquinho diferente do marido dela, né? A que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Notaram? Então você tem aqui um homem que recebe uma profecia e fica calado, uma mulher que recebe uma profecia e ela fica regozijada. Daí vão se encontrar, as duas mulheres harmonizam, uma fala pelo Espírito Santo e a outra agora vai falar pelo Espírito Santo. O que ela vai falar? Então disse Maria. Isso aqui é um momento, o momento da inspiração, é um momento é um momento único, né? Então ela é tomada pelo Espírito Santo e ela passa a louvar a Deus. Que maravilha, né? Você louvar a Deus você motivado por Deus para louvar a Deus, e ao mesmo tempo Deus enfatizar você para louvá-lo. Então é um momento assim não tenho palavras para dizer isso, né? Seria assim uma compulsão quase, né? Uma motivação pelo próprio Espírito Santo. Pessoas falavam pelo Espírito Santo. E aqui você tem então Maria, a garota. E aí vamos ler só essa parte aqui, né? Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Ainda que tudo aqui Isabel tenha falado, olha, como que eu posso ter essa honra, né? Havia essa questão de honra muito forte, né? Daí Maria explica na sua singeleza, ela profetiza e já diz que Deus é o grande, né? Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, feliz, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Veja, ela está engrandecendo a Deus, bendizendo a Deus, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. De agora em diante vai ser esse contrário aí, né? Os ricos serão derrubados, os grandes serão derrubados e serão exaltados os pequenos.
Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Tudo isso ela está lembrando do que são promessas anteriores, a favor de Abraão e de sua descendência. Lembrando aqui que Abraão era idoso também, né? Para sempre, como prometer aos nossos pais. Louvou tudo a Deus, né? Um cântico de Maria, um Magnificat aí, né? Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Então, 3 meses é o período que vai dar à luz a criança, né? Então, a Maria aqui, ela é cheia do Espírito e louva a Deus dessa maneira. Então você já tem aqui uma antevisão do que vai acontecer. E ao mesmo tempo está mostrando essas coisas maravilhosas que essa gente simples está recebendo. Aquele Zacarias e a sua mulher não contavam para os sacerdotes, né? Daí você tem Maria aqui dentro dessa tribo, que tinha muita gente. Ela poderiam até ter o desejo, cada menino ter o desejo de gerar o Messias, mas a cada geração, e de repente tudo acontece com ela. Então são grandes coisas que são prenunciadas. O capítulo 3 em diante vai mostrar como essas coisas vão se cumprir. Aqui é tudo promessa, é o tempo da promessa. A promessa que vai se realizar, a gestação e assim por diante, né? O João Batista já se alegrou no seu coração com Jesus está ali. O primeiro encontro de João Batista com Jesus foi aqui, no encontro das mães. Uma mãe grávida, a outra grávida também. A diferença é 6 meses. E o João Batista se alegra, coisa interessante, né? A criança, o nenenzinho, tem essa capacidade de saber que o outro é o Messias, né? Aqui no ventre. Então, tudo isso envolve muita grandeza, magnificência. Aí vai ter que olhar um pouquinho depois o capítulo 2 também e perceber as diferenças, né? Haverá bastante diferença aí. Bom, nós estamos com 10h29, terminando para 10h30. Alguém quer comentar alguma coisa, contribuir com alguma coisa? Em Hebreus diz que Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras. Então há muitas maneiras, uma delas é essa, né? Às vezes nós temos esse também é um problema meu, que eu tenho, né? Digamos, como é que, olha, Jesus aparece, depois sopra o Espírito, né? O Espírito Santo vem e desce. Aqui no caso ele simplesmente vem, né? Em Lucas e Mateus, né? Olha só, em Atos acontece isso, né? Mas toda essa, lembrando que então a gente precisa um pouquinho distanciar um pouco e lembrar que Lucas, do começo até o fim, em Atos, tudo acontece mediante o Espírito Santo. Então, apesar de ser uma prática assim um pouco estranha para nós, para eles também era mais normal, é mais cotidiana, né? Por exemplo, para nós ainda é difícil sonho. Você dizer se é sonho que vem de Deus, é seu pesadelo porque você comeu muita feijoada à noite, né? Então você tem sonhos e sonhos, né? Então ter essa percepção correta, né, vem do Espírito Santo. No caso aqui, a gente poderia, Jesus diria assim, vocês escolheram sem a minha participação, né? Escolheram Matias, mas não há isso. E não somente isso, que o próprio apóstolo Paulo reconhece os 12 são esses, né? Ele não faz parte dos 12. Tem gente que quer fazer o apóstolo Paulo ser o 12º, é uma forçação de barra enorme, né? Justamente porque Lucas não faz muita questão de chamar Paulo de apóstolo, né? Parece que apóstolo ele fica mais para os 12 mesmo, né? Então é estranho para nós, mas foi motivado pelo Espírito Santo, né? Então é uma das maneiras, sonho, visão, urim, tumim, várias maneiras de falar, né? A gente tem que estar atento, né? É nesse sentido que é só até aí que eu posso falar. Eles não fizeram nada estranho, né? Não fizeram nada estranho assim, mas acho que não era uma coisa que fazia sempre, toda hora. Parece que em alguns momentos muito sérios. Eu acho que tem toda a relação, né? Então o Espírito Santo agora passa a falar direto com a comunidade, né? É claro que eu acho muito interessante isso. Por exemplo, quando eles vão dizer que Paulo e Barnabé vão para a missão. Tinha gente preparada ali, eles chamam de doutores,
né? Esses doutores não é bem o que a gente pensa hoje, né? Eram pessoas que eram preparadas, bem preparadas pelo Espírito Santo, e deve ter alguma missão. O que me chama a atenção, tanto aí como também na eleição de presbíteros, é que há jejum e oração. Eu não sei em outras comunidades, mas eu digo que não. Depois se corta isso que eu vou falar aí. Tem que censurar isso. Eu acho que nós temos problemas, muitos dos problemas que temos com presbíteros é porque a gente não fez isso. Oração e jejum. A gente não ora. Em algumas igrejas a eleição é no dia, assim, independente, tem que fazer uma segunda chamada, né? Não há uma preparação. A gente não prepara como deveria, uma semana antes, só de oração. Não vai fazer jejum? Outro faz jejum, mas só de oração, para ouvir, para perceber o Espírito Santo. Dá mais certo. Eles estavam em oração, né? Então eles estavam se preparando para receber essa visitação maior do Espírito Santo, né? Então, nesse sentido, eu concordo com você. Eu acho que tem, mas não é automático, né? É uma coisa assim que às vezes eles vão tomar certas decisões que serão humanas. Posteriormente precisam lembrar que tem que haver essa preparação. Então eu junto as duas, né? A relação do Espírito Santo e nós estarmos preparados para ouvir e ver. Seria muito bom isso, né? Porque senão a humanidade toma conta. A humanidade nas decisões, a humanidade da teologia, né? A gente exagera, existe uma humanidade na teologia também, né? Então nós precisamos ser mais sensíveis. Então nesse sentido que eu acho que sim, acontece, mas Atos também nos dá exemplo de como é que a gente deve agir, assim, né? Quando, por exemplo, eles estão com medo, Pedro foi preso, foi solto, o que eles fazem? Pedro, vamos fazer aqui uma noite aqui de comes e bebes para a gente festejar. Não, vamos orar. E passaram a orar, e quando eles oraram, dizendo: nós estamos com medo, há temor, mas nós precisamos ter coragem. Eles pedem coragem para Deus, eles só pedem isso, não pedem mais nada, pedem coragem para continuar fazendo o que fazem. Aí eles são cheios do Espírito de novo e passam a fazer. Então a presença do Espírito Santo é importantíssima, né? Em todas as decisões, em todas as atividades, né? Atividade de culto, de proclamação, tudo. A gente precisa buscar mais o Espírito Santo, né? Já que Deus nos deu o Espírito Santo, que era um privilégio só dos profetas, de vez em quando um ou outro, agora está sobre a igreja. É isso. Eu fui meio longe demais, fiz um sermão aí com o que você me deu, né? Alguém quer falar alguma coisa aí? Mais?